Eu quero, nesta noite, eu saudar a todos os meus irmãos com a paz do Senhor. Estou aqui para levar uma palavra aos irmãos, uma palavra edificante, uma palavra de fortalecimento. E quero crer nesta noite que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Quero agradecer ao pastor Wagner por nos conceder essa oportunidade para estarmos aqui nessa igreja, para trazermos uma palavra. Eu quero deixar um texto a meus irmãos, onde se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, e versículo 1. Eclesiastes, capítulo 3, e versículo 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu quero ler de novo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nós sabemos que para Deus não existe passado, futuro ou presente. Deus vive no eterno presente. Agora, no mundo dos homens, sim, no mundo dos homens há passado, presente e futuro. É o nosso mundo. É o nosso mundo. O tempo, como Salomão escreveu, que tudo sim tem o seu tempo determinado. No mundo dos homens é dividido em três partes: passado, presente e futuro. Mas para Deus não existe isso. Para Deus vive no eterno presente. E nesta noite eu quero trazer um tema para falar com os irmãos. O tema que Deus colocou no meu coração nesta noite diz assim: lidando com o passado. Então, sobre isso eu quero falar aos meus irmãos nesta noite. Lidando com o passado. Tá? Sobre isso eu quero falar. Nós vamos falar a respeito de coisas que precisamos resolver do passado, coisas que precisamos esquecer do passado e coisas que precisamos se arrepender do passado. É sobre isso que eu quero pregar esta noite, em nome de Jesus. Então, nós precisamos aprender a lidar com o passado. Coisas que precisamos resolver lá do passado, coisas que precisamos esquecer do passado e coisas que precisamos arrepender do nosso passado, tá? Então, que Deus nos ajude, nos ilumine e que essa palavra venha servir de edificação para todos os irmãos que estão me ouvindo. Já faz dias que eu estou com essa palavra no meu coração e eu preciso passar aos meus irmãos e tenho convicção que Deus colocou essa palavra no meu coração para ajudar muitas pessoas que vai precisar ou que precisam desta palavra. Então, nesta noite, primeiramente, eu quero falar o primeiro ponto, que é coisas que precisamos resolver do passado. Que coisas são estas? Tem coisas do passado, como negócio, dívidas, problemas na justiça, que nós precisamos resolver. Não adianta se arrepender, não adianta querer tapar o sol com a peneira, não adianta esquecer, não adianta colocar um pano em cima. Tem coisas que nós vivemos no passado, tem coisas que nós fizemos no passado, que nós precisamos resolver, tá? Senão, meus irmãos, vai formando uma bola de neve. Nós cristãos vamos dar maus testemunhos, As pessoas vão ter motivo
as pessoas vão ter motivo de falar de nós, porque nós fizemos algo no passado e até hoje não foi resolvido. Então, muitas coisas do passado, não adianta se arrepender, eu repito, não adianta querer tapar o sol com a peneira. Nós precisamos resolver. Senão vamos também criar inimigos por causa do passado. Um passado que não foi resolvido. Um passado que passou e nós colocamos um pano em cima, esquecemos, mas até hoje tem trazido problemas na nossa vida, no nosso viver. Então nós precisamos parar e resolver o nosso passado. Hoje no Brasil, 62 milhões de pessoas estão com o nome no Serasa. O que eu observo? Eu observo que às vezes as pessoas entram numa situação dessa por causa das circunstâncias da vida. Porque errar é humano, todos erram, passamos por circunstâncias ruins. Mas o problema maior é a gente não querer resolver o passado. A gente colocar um pano em cima e não querer resolver o passado. Só que vai fazendo uma bola de neve, vamos arrumando os inimigos, vamos dar maus testemunhos, porque não queremos resolver o nosso passado. Irmãos, e não é fácil resolver o passado. Muitas vezes nós vamos ter que pagar o preço, abrir mão de luxo, abrir mão muitas vezes de regalias. Às vezes nós vamos ter que voltar a comer arroz, feijão, andar a pé, ficar um tempão sem comprar uma roupa nova, um sapato novo, sabe por quê? Para resolver o passado. Precisamos começar tudo de novo, é começar do zero, para resolver. Porque, deixa eu falar um negócio para você, nunca vai caducar. Às vezes você e eu vamos viver aqui na Terra 500 anos, um exemplo, nunca vai caducar. O problema só vai aumentar, o problema só vai crescer, e vamos ficar com o problema do passado. E às vezes nós vamos morrer, e o problema vai ficar para a nossa família. Então Deus colocou essa palavra no meu coração nesses dias, que muitas pessoas estão escravizados pelo passado. Porque, irmãos, todos erram. O problema não é errar. O problema é não assumir o erro e não querer resolver. Eu vou repetir. Errar é humano, todos erram. Mas o problema é não assumir o erro e querer resolver o problema. Muitas vezes nós vamos ter que pagar o preço. Vamos encontrar dificuldade, mas precisamos sentar, conversar. Se for uma dívida, parcelar. Se for problema na justiça, ir atrás, sei lá. Mas precisamos começar muitas vezes do zero, para que Deus seja glorificado na nossa vida. E eu quero citar alguns exemplos na Bíblia de pessoas que um homem soube lidar com o seu passado e 3 pelo menos não souberam lidar com o seu passado. O primeiro homem que eu quero citar como exemplo dessa palavra, que precisamos parar, olhar para trás e resolver o passado, custe o que custar, e dizer: eu vou começar do zero, eu vou pagar o preço, mas eu vou começar do zero e eu quero ver o meu passado seja resolvido. Eu quero citar um exemplo aqui a respeito de Naamã. Naamã, ele foi general da Síria, um homem muito grande ali naquele país,
E uma época eles invadiram Samaria e levaram uma menina israelita para a Síria. E a Bíblia nos diz que este homem era leproso. Então aquela menina israelita que morava na casa de Naamã, ela disse: se meu senhor Naamã estivesse em Samaria, lá ele seria restaurado da lepra, porque ali existe um profeta, um homem de Deus, Eliseu. Então Naamã, ele se interessou, e então, resumindo a história, ele foi até Samaria, onde Eliseu estava. E então diz a Bíblia que Eliseu nem atendeu ele, Eliseu nem saiu na porta, mas mandou um mensageiro para Naamã: vai e mergulha 7 vezes no Jordão. Diz a Bíblia então que Naamã se enfureceu, ficou bravo e retrucou: mas lá na Síria existem rios melhores e eu vou mergulhar no Jordão? Eu achei que Eliseu ia sair, colocar as mãos em mim, ia fazer uma oração e eu ia ser curado. Aí os servos de Naamã disseram: ó Senhor, ele não pediu muita coisa para você, apenas para você mergulhar 7 vezes no Jordão. Aí este homem, ele lidou com o passado. A princípio ele ficou bravo, ficou nervoso, e se ele fosse embora, ele não tinha resolvido o problema que era de enfermidade. Ele ia voltar para a Síria leproso, mas ele resolveu o seu passado. Como? Se humilhando. Diz a Bíblia então, quando os seus servos, ele ouviu os seus servos, e os seus servos disseram: não, faça isso, ele não pediu muitas coisas para você. Então diz a Bíblia que Naamã desceu no Jordão. E uma coisa interessante eu aprendo aqui, que antes de Naamã descer ao Jordão, ele desceu do seu orgulho, do pedestal. Então muitas vezes, se quisermos resolver o nosso passado, nós precisamos descer do nosso orgulho, da nossa prepotência. Porque sabe o que eu digo para você hoje? Hoje muitas vezes nós não queremos perder os nossos status, não é? Nós queremos chegar na igreja com o carrão do ano, nós queremos andar com roupa de marcas, nós queremos comer nos melhores restaurantes, mas não interessa o nosso passado. Eu posso estar devendo até a minha roupa do corpo, eu posso até estar devendo a minha alma para o capeta, como alguns dizem, mas não interessa. Eu preciso manter o meu status. Como que eu vou chegar agora na igreja a pé? Como que eu vou chegar no meu serviço de circular? Mas diz a Bíblia que Naamã, ele desceu ao Jordão, e antes de descer fisicamente, ele desceu do seu orgulho, da sua prepotência. E muitas vezes, se quisermos resolver o nosso passado, nós precisamos quebrar nosso orgulho, quebrar nossa prepotência e resolver, começar do zero, que aí Deus vai nos dar a vitória. Naamã soube lidar com o seu passado. Diz a Bíblia então que ele desceu, ele foi curado e recebeu a bênção. Aí, mas na mesma passagem nós temos um homem que não teve, ele não solucionou o seu passado. Quem que é esse homem? Ele não lidou bem com o seu passado. Quem que é este homem? Gezi. Porque quando Naamã foi ter com Eliseu, ele levou para Eliseu como presente 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finíssimas. Quando Naamã foi curado, levou para Eliseu. Eliseu rejeitou aquele presente. Hoje, o valor do ouro que Naamã levou para Eliseu, 72 quilos, hoje, no nosso dinheiro de hoje, daria 12 milhões e 600 mil. Eliseu, apenas o ouro,
fora 350 quilos de prata, não é? A versão NVI já traz esses números, e também as roupas. Pois bem, Eliseu não aceitou. Então Naamã pegou a estrada de volta e estava caminhando embora. E a Bíblia diz que ele já estava numa distância quando Gési correu atrás de Naamã. E chegou para Naamã e disse: ó Naamã, chegou 2 moços, que é filho dos profetas, lá na casa de Eliseu. E Eliseu pediu para mim vir buscar algumas roupas, a prata. Eu quero 35 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Naamã disse: não tem problema, leva 70. Pode levar 70. Então Gési pegou aquilo lá e levou para sua casa. Ele deixou na sua casa e foi até Eliseu. Eliseu perguntou para Gési: Gési, aonde você foi? Gési disse assim: seu servo não foi em nenhum lugar. Aí Eliseu disse assim: Gési, quando você foi atrás de Naamã, o meu espírito foi com você. E a lepra que estava em Naamã vai pegar em você, Gési. Diz a Bíblia que Eliseu disse assim: não só em você, em toda a sua geração. Meus irmãos, Gési, ele não soube resolver o seu passado, ele não soube lidar com o seu passado. O que era para Gési dizer, falar para o homem de Deus? Após ele ter deixado aquela riqueza, aquela prata, a roupa da sua casa, e ter com o homem de Deus, naquele espaço de tempo, e quando Eliseu perguntou: Gési, onde você foi? Ele disse: seu servo não foi em nenhum lugar. Naquela hora, Gési era para ter descido o seu orgulho, ser humilhado, descer do seu orgulho, quebrar sua prepotência e dizer: Eliseu, eu pequei contra o Senhor e perante ti. Eu fui atrás de Naamã e peguei a riqueza. Ou seja, ele ia solucionar, resolver o seu passado, mas ele mentiu para o homem de Deus. Mentiu para o homem de Deus, e a lepra que estava em Naamã pegou em Gési. Você quer ver outro exemplo? Mais 2 exemplos aqui de pessoas que não souberam lidar com o seu passado. Bem rapidinho, é Pedro. Pedro, no ministério de Jesus, quando Jesus estava pregando sobre a sua morte, Pedro olhou para Jesus e disse assim: Jesus, eu estou pronto, não só ir à prisão com o Senhor, mas também estou pronto até a morrer com o Senhor. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas Pedro. Então diz a Bíblia que prenderam a Jesus, e a Bíblia já começa a dizer: e Pedro seguia a Jesus de longe. Então diz a Bíblia que tinha um pessoal em volta de uma fogueira. Pedro chega ali, alguém diz assim: tu estava com ele, tu andava com ele. Eu não, nem conheço este homem. Chega em outro lugar, não tem uma outra pessoa, você é um deles. Não, eu nem conheço. O que você está falando? Nem conheço este homem. E diz a Bíblia então que passou 1 hora. Outra pessoa perguntou e disse: você é um deles? Pedro, pela 3ª vez, diz: eu não. Eu nem conheço este homem. Diz a Bíblia então que o galo cantou e Pedro chorou amargamente. Se bem que depois Jesus o perdoou. Se bem que depois Pedro foi um grande homem de Deus, amém. Mas nesse episódio, quando ele negou Jesus 3 vezes, primeira vez, segunda vez, a Bíblia diz, passou 1 hora, Pedro nega a 3ª. Se ele soubesse resolver o seu passado, reconhecesse o seu erro,
ele não teria chorado amargamente. Na terceira vez ele poderia falar: não, eu fui apóstolo chamado por Jesus, eu sou um deles, sim. Tinha resolvido o seu passado. Irmãos, tem tantas pessoas enroscadas, tem tantas pessoas chorando amargamente, porque até hoje não resolveu o seu passado. Eu vou citar outro exemplo para você. É o exemplo de Ananias e Safira em Atos capítulo 5. Diz a Bíblia que eles venderam uma propriedade e trouxeram para Pedro. E quando Ananias chega para Pedro, Pedro pergunta: você vendeu a tanto essa propriedade? Foi a tanto. Aí diz a Bíblia que Pedro disse: você não mentistes a Deus, aos homens, mas mentistes a Deus. Um exemplo: ele teria vendido a propriedade por 100 mil reais. E eles combinaram, ele com a sua esposa: vamos falar para Pedro que a propriedade nós vendemos por 50 mil. E chegou lá então e disse para Pedro: Pedro, nós vendemos a propriedade por 50 mil. Irmãos, não era obrigado a levar a oferta, era algo de amor espontâneo. Ele poderia ter falado para Pedro: Pedro, eu vendi por 100 mil a propriedade, mas eu vou dar apenas 50 mil. Não tinha problema nenhum. Então diz a Bíblia que após Pedro ter falado para ele que ele mentiu ao Espírito, mentiu ao Espírito Santo, ele cai morto. 3 horas depois vem a mulher. E quando a mulher chega, Pedro pergunta: Safira, você vendendo a propriedade por 100 mil? Por 50 mil? Foi por 50 mil. Diz a Bíblia então que ela caiu morta, porque ela também ela não quis resolver o seu passado, porque eles haviam combinado em casa de falar para Pedro que a propriedade tinha sido vendida por 50 mil. Ela deveria ter falado: Pedro, na verdade nós vendemos por 100, mas nós combinamos em casa, eu com meu esposo, e combinamos que íamos falar para você que era 50. Então, meus irmãos, nós precisamos resolver o nosso passado. Precisamos muitas vezes começar do zero, tá? Quebrar nosso orgulho, voltar para trás, porque não adianta, eu vou repetir, tem coisa do passado que não adianta arrepender, não adianta esquecer, não adianta querer tapar o sol com a peneira. A vida que vivemos aqui, muitas vezes nós vamos passar a vida inteira enrolados, com problema, dificuldade que não foram resolvidos, tá bom? Aí quero passar para o segundo ponto agora. Então tem coisas que precisamos resolver do passado, tá? Problemas financeiros, negócios, venda de carro, venda de casa, sei lá o que estamos enrolados no passado. Precisamos sentar, resolver o passado, porque tudo se resolve. Até dizer assim, só não há solução para a morte. Até para a morte, né? Nós já vemos casos que, se orar com fé, pastor Wagner, a pessoa ressuscita. Então tudo se resolve. Bom, segundo ponto, tem coisas no passado que nós precisamos esquecer. Primeiro ponto, resolver. Segundo ponto, esquecer. Esse esquecer aqui é esquecer entre aspas. É a palavra que a Bíblia nos diz. Diz a Bíblia assim, que Deus, quando Ele nos perdoa, todos os pecados nossos do passado, quando Deus nos perdoa, Deus esquece. Mas não é que Deus esquece. Aquele pecado que nós cometemos no passado já não fere a santidade de Deus. Então a Bíblia usa essa linguagem, que Deus não lembra mais os nossos pecados. Deus nunca esquece. Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Mas nessa linguagem da Bíblia, ou seja,
Ele nos perdoa. Ou seja, o pecado nosso já não fere mais a santidade de Deus. Aí Deus usa a linguagem aqui, a Bíblia usa essa linguagem, que Deus esquece, ou que Deus não lembra mais dos nossos pecados. Então tem coisas do nosso passado, nós precisamos esquecer. E quando eu falo esquecer aqui, eu estou falando de perdoar. Perdoar aqueles que nos ofenderam. Olha que interessante. Tem coisa do passado que precisamos esquecer. Quando falo de esquecer, falo de perdoar aquele que nos feriu, aqueles que nos ofendeu. Tem pessoas hoje doentes fisicamente. Ela vai no médico, faz um monte de exame. O médico não encontra nenhum problema físico. Porque aquela pessoa não consegue perdoar. Às vezes já passou 15 anos, 10 anos, 20 anos, e ainda ela está ressentida com alguém. Ela está magoada com alguém. Então, quando eu falo de esquecer aqui, entre aspas, eu falo de perdoar aquele que nos feriu, aqueles que nos ofendeu. Pessoas que têm mágoa no coração, pessoas que têm ressentimento. O que é ressentimento? Ressentir novamente, que nunca perdoa, que passa anos e anos, não consegue perdoar aquele que lhe ofendeu, vive lembrando daquela mágoa, que alguém ofendeu, alguém o feriu. Meus irmãos, nós precisamos perdoar ou esquecer aquilo que as pessoas nos fez de mal. Deixa eu falar um negócio para você. Aquelas pessoas que não perdoam os outros. Se eu não perdoo alguém que me ofendeu, é como eu tomo um copo de veneno e quero que a outra pessoa morra. É isso aí. Porque quem é prejudicado sou eu mesmo. E Jesus ensinou a respeito disso. Muitas pessoas oram a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e depois, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendeu. Você viu o texto? Deus só perdoa os meus pecados se eu perdoar aquele que me ofendeu. E perdoar alguém não é uma opção, é evidência que eu sou cristão. Quando nós perdoamos, isso é uma evidência. Eu volto a repetir, perdoar o que me ofendeu não é opção, é evidência. Eu preciso esquecer, entre aspas, aquilo que as pessoas fizeram para mim no passado, não pode mais ferir o meu coração. Isso que é perdoar. Perdoar é lembrar sem sentir dor. E Jesus disse: se eu não perdoar aquele que me ofendeu, Deus também não perdoa os meus pecados. E perdoar aquele que me ofendeu é uma obra do Espírito Santo na nossa vida, é algo sobrenatural. Olha se é fácil fazer essa oração. Senhor meu Deus, comprei um carro em 30 vezes, não tem seguro e o ladrão roubou, mas abençoa o ladrão. Eu quero ver o ladrão no céu, prospera o ladrão, salva ele. É fácil orar? Ah, Senhor, abençoa meu marido. Fui casado com ele 20 anos e agora me traiu, foi com outra mulher. Abençoa ele, Jesus, prospera ele. Prospera ela também, eu quero ver ela no céu. É fácil orar? Ah, Senhor, trabalho por conta. E esse mês, o mês inteiro, todas as pessoas que eu fiz o trabalho para ela, me deu calote. Mas abençoa essas pessoas, abençoa meu patrão.
Fui mandado embora, não pagou um tostão, mas abençoou a vida dele. Ah, Senhor, abençoa aquele irmão. Ele veio na nossa igreja, consagrei ele a pastor. E agora pegou meus crianças, levou tudo, abriu uma igreja na esquina. Abençoa ele, abençoa aquele trabalho, prospera ele. Ei, se ele se rebelou, como diz alguém, é problema dele com Deus. Eu preciso perdoar, eu preciso abençoar ele. A Bíblia é bem clara. Se eu não perdoar aquele que me ofendeu, Deus também não perdoa os meus pecados. Tem pessoas doentes fisicamente ou doentes emocionalmente por falta de liberar perdão. Passa muitos anos, muito tempo. Irmãos, nesse caso, nós precisamos perdoar. Precisamos pedir graça para Deus, para nós perdoarmos aquele que nos ofendeu. Deixa eu falar um negócio para você. Por falta de perdão, há divórcio. Por falta de perdão, há homicídio. Por falta de perdão, há guerra. Por falta de perdão, pessoas estão perdidas no crack, na heroína, na cachaça, nas drogas. Sabe por quê? Por causa do perdão. Se não houver perdão, não há união. Só há união se houver perdão. Famílias são destruídas, lares são destruídos, igrejas são destruídas por falta de perdão. Porque no passado ainda nós temos um problema, não conseguimos esquecer. Então, neste caso, nós precisamos esquecer, perdoar aquele que nos ofendeu. E aí eu trago uma ilustração para vocês. Isso é uma fábula, não está na Bíblia. Um certo homem estava andando pela rua, e então ele encontrou uma lâmpada de gênio. E ele esfregou a lâmpada, e apareceu um gênio. E o gênio disse para ele: olha, você pode fazer um pedido, mas tem uma coisa: aquilo que você pedir para você, o seu inimigo vai ganhar 2, em dobro. E então, aquele homem pensou, tinha problema no passado, né? Disse assim, e o gênio disse para ele: olha, se você pedir uma casa, seu inimigo vai ganhar 2 casas. Se você pedir uma fazenda, seu inimigo vai ganhar 2 fazendas. Aí aquele homem parou e pensou, disse assim: fura um olho meu. Ele tinha tanto problema, tanta mágoa, tanto ressentimento do passado com alguém, que ele disse assim: fura um olho meu. Porque o gênio agora teria que furar os 2 olhos do amigo. Mas olha o que Jesus ensinou em Mateus 6, a partir do versículo 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer que bater na face direita, oferece também a esquerda, a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar teu vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dar a quem te pedir, e não se desvie daqueles que quiserem emprestes. Ouviste que foi dito: amará o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizeis os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Meus irmãos, tem pessoas achando que vai morar no céu, porque ele não consegue perdoar ninguém. E aí eu quero trazer um exemplo, logo eu estou terminando, maravilhoso, um exemplo de um moço que ele soube lidar com o seu passado, perdoando, esquecendo as afrontas. Quem é esse moço? Esse moço é chamado José, filho de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve 12, que foram os 12 patriarcas, e um dos mais novos era José, irmão de Benjamim. E vocês sabem da história. Ele teve sonhos, seu pai lhe deu uma roupa nova, uma capa de várias cores.
e aquilo lá criou inveja nos seus irmãos. Seus irmãos pensaram em matá-lo, mas levantam e dizem: não vamos fazer isso, vamos jogar ele na cisterna. Joga ele na cisterna, tira ele da cisterna. É vendido por 20 moedas de prata pelas tribos que estavam passando, tribos dos ismaelitas. E levaram até o Egito. Vai para a casa de Potifar, acusaram injustamente, fica 2 anos preso. E depois Deus dá vitória a José. Sabe quanto tempo passou? Quando José foi para o Egito, ele tinha 17 anos. Com 30 anos, ele assumiu o trono do Egito. Aí passaram-se 7 anos de fartura. E quando os irmãos de José saíram de Canaã para ir para o Egito, já fazia 2 anos de fome. Então, 17 para 30, 13. E depois mais 7 anos de fartura, mais 2 anos. Então se passaram 22 anos que os irmãos de José o haviam afrontado, haviam feito coisas ruins contra José. Mas diz a Bíblia que em José não havia mágoa, ressentimento, não havia. A Bíblia repete 4 vezes: e Deus era com José, e Deus era com José, e Deus era com José, e Deus era com José. E o interessante, pastor Wagner, nesse intervalo aí de 7 anos de prosperidade do Egito, José casou, e ele teve 2 filhos, e o primeiro filho, ele colocou o nome de Manassés. Sabe o que significa Manassés? Deus me fez esquecer do meu sofrimento e também da família do meu pai. Olha que coisa interessante. Deus me fez esquecer. Assim será o nome do meu filho, chamado Manassés. E o segundo filho? Efraim. Como que significava, ou qual o significado do nome Efraim? Deus me fez prosperar na terra do sofrimento. Olha que interessante. E então quando os irmãos de José chegam lá, José dá-lhe o alimento, o abençoa, comem junto, e agora José revela para eles que ele é José. Mas sabe o que José falou? Fique em paz, não esquente a cabeça, porque eu vim aqui para o Egito para preservar a vida. Glória a Deus. Eu estou aqui para preservar. E interessante que José repete 3 vezes essa palavra. 3. Fiquem sossegados. Eu estou aqui porque é Deus que me mandou aqui para preservar a vida. Olha que interessante. Um moço, após 22 anos, ele sabia lidar com o seu passado. Não havia ressentimento, não havia mágoa, não havia rancor que os seus irmãos o fizeram, mas José tratou eles bem. E muitas vezes, Deus dá as pessoas na nossa mão. As pessoas, e Deus fala: vamos ver se ele perdoou mesmo. Aí acontece alguma coisa e Deus coloca essa pessoa na nossa mão e ninguém sabe. Aí a gente pode falar: aprontou comigo. Sabe aquela vez? Agora sim. Agora, como diz, vou à forra. Agora vou cumprir a justiça. Mas se nós verdadeiramente perdoamos, nós temos a condição de agora levar a forra, agora, né? Mas não fazemos, porque no nosso coração já não há mágoa, ressentimento. Sabe por quê? Nós aprendemos a lidar com o nosso passado. Então nós precisamos, muitas coisas, esquecer do passado, ou seja, perdoar aquele que nos ofendeu. Tá? E o terceiro ponto, estou terminando, coisas que precisamos se arrepender. Quando o passado nos condena, precisamos reconhecer os nossos erros e arrepender.
Não tem outro remédio. Não tem outro remédio. Se o passado nos condena, ou seja, pecados do passado nos afligem. O pecado do passado está em nosso coração. O passado nos condena. Até fizeram um filme. O passado nos condena. Então, se o passado nos condena, não há outro remédio a não ser se arrepender, a não ser reconhecermos nossos pecados e confessá-los a Jesus. Talvez 10, 15, 30, não. Nós precisamos se arrepender. Olha o que diz a Bíblia: se dissermos que não temos pecado, enganamos nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o que diz em Provérbios 28:13: aquele que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas aquele que confessa as vezes alcança misericórdia. Olha o que diz a Bíblia em Tiago 4:9: senti as vossas misérias, e chorai e lamentai, o vosso riso se torna em planto. Olha o que diz em Joel 2:13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestiduras, porque Ele é compassivo e misericordioso. Olha o que a Bíblia nos diz em Mateus 5:3: bem-aventurados pobres, porque deles é o reino de Deus. Pobre aqui na palavra é pobre do pobre, aquelas pessoas que necessitam de Deus, necessitam da misericórdia. Esse é o pobre. Bem-aventurados pobres, porque deles é o reino de Deus. Aquelas pessoas que são pobres, ou seja, eu necessito de Deus. E diz a Bíblia no versículo 4 de Mateus 5: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Choram por causa dos seus pecados. Saiba de uma coisa: se o passado nos condena, é como Mateus 11:28: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para a vossa alma. As pessoas que estão no pecado, a consciência o acusa, há um peso no coração, e quando as pessoas estão assim, não tem outro remédio, é cair por terra, é reconhecer os seus pecados e falar: Deus, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Como Isaías diz assim, quando ele viu a glória de Deus: ai de mim que vou perecendo. O publicano junto com o fariseu no templo dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. O filho pródigo disse assim: levantar-me-ei, terei com meu pai, e direi: pequei contra o céu e perante ti. Tem outro exemplo, é o exemplo de Davi. Davi comete um homicídio, um adultério, um homicídio. Deus usa Natã, e Davi disse assim: eu pequei. Meus irmãos, a Bíblia diz que Davi é segundo o coração de Deus. Mas por que a Bíblia diz isso? Que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi cometeu um homicídio, um adultério, fora os outros pecados. Diz a Bíblia que ele mentiu quando ele estava lá com os filisteus. E a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele reconhecia os seus pecados. A diferença de Saul e Davi era que Davi justificava os seus pecados, dava desculpas para os seus pecados. Pecado não se justifica, pecado não dá desculpas, pecado se confessa e deixa. Com pecado reconhece que é pecador. E Davi, durante quase um ano, durante quase um ano, olha que Davi sofria. Salmos 38 diz assim: ó Senhor, não me repreenda na tua ira,
nem me castigue no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da sua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. O meu coração dá volta à minha força. A minha força me falta quanto à luz dos meus olhos. Até ela me deixou. Mas o capítulo 51 do Salmo 51, Davi agora se arrependido, confessando seus pecados, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo as suas benignidades, e apaga as minhas transgressões segundo as multidões das suas misericórdias. Davi diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica no meu pecado, porque eu conheço as minhas iniquidades, e o pecado está sempre diante de mim. Ele diz assim: em pecado concebeu a minha mãe. Diz assim: eis que iniquidade fui formado. Eis que amas a verdade no íntimo. O que é isso? Eis que ama a verdade no íntimo. Ele está falando de sinceridade. Não há super-homens espirituais. Todos nós somos falhos, fracos, necessitados de Deus, mas Deus quer ver a nossa sinceridade. Olha que Davi disse: eis que ama a verdade no íntimo. E aí ele diz assim: e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Depois diz assim: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó, versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da sua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Então, meu irmão, meu colega que me ouve, se o seu passado te condena, se você não tem paz com Deus, faça isso esta noite. Chega para Deus e reconheça os seus pecados. Reconheça os seus pecados. Deus, eu aceito a Ti como Salvador, Jesus. Eu me arrependo, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço que sou miserável e preciso de um Salvador. Que nesta noite Deus nos ajude. Nós precisamos aprender a lidar com o nosso passado. Volto a repetir o tópico aqui. Tem coisa que no passado nós precisamos resolver. Tem coisa que no passado precisamos esquecer, ou seja, perdoar a quem nos ofendeu. E em terceiro, tem coisas que não tem outra maneira, é de a gente se arrepender verdadeiramente e voltarmos para o Senhor, reconhecer os nossos pecados, que Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todos os pecados. Eu quero fazer uma oração para você nesta noite. Talvez você está ouvindo esta pregação e você tem problema com o seu passado, e que esta palavra venha ficar gravada no seu coração, e que Deus te ajude e nos ajude para que nós venhamos saber lidar com o nosso passado. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra que tem nos dado. O Senhor colocou esta palavra em meu coração para transmitir aos seus filhos, ó Pai, que me ouve. Pai, quantas pessoas enroladas com o passado, quantas pessoas que não têm paz diante da Tua presença, quantas pessoas, ó Pai, estão enroscados, ó meu Deus, mas que esta palavra, ó Pai, venha falar neste coração. Ajuda os Teus filhos a resolver o passado. Ajuda, ó Pai, seus filhos a perdoarem aqueles que lhe ofenderam. Pai, se houver alguém, meu Deus, que está ouvindo essa palavra e que ainda se não arrependeu dos seus pecados, ó Espírito Santo, convence este coração. Convence este coração. Porque nós pregamos, é o Senhor Espírito Santo que convence os corações. Se o Senhor não convencer os corações, nada é aproveitado. Mas nós queremos esta noite, pelo poder da Tua palavra, que
tem poder para fortalecer, para renovar, para ajudar, para perdoar e dar vitória a teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus abençoe cada um que ouviu esta pregação. Amém.